Agora, pessoal, aqui com toda a seriedade que esse caso vem demandando, parece que era até uma tendência que vem se acumulando nos últimos meses de brasileiros tentando buscar oportunidades mundo afora e acabam caindo aí em células ali de tráfico humano e também realmente levando para verdadeiros infernos na Terra, né? Não sei se vocês lembram que nós entrevistamos aqui as famílias de alguns brasileiros que foram traficados e obrigados a trabalhar numa espécie de fábrica de golpes virtuais em Myanmar, antigamente conhecido como Burma, né, ali no sudoeste asiático. E essa semana, eles voltaram às manchetes com boas notícias, enfim, em meio a esse pesadelo todo, porque depois de uma fuga, os dois finalmente voltaram ao Brasil e já reencontraram as suas famílias. Vamos relembrar um pouco o caso, então. Eu sugiro aqui que o nosso querido Pepe possa nos contextualizar novamente. Por favor. Marinho, esse caso é um caso triste que a gente noticiou aqui no Morning Show. Inclusive, a gente conversou com uma das mães, né, que teve o filho sequestrado na Tailândia, né. Dois paulistanos, né, o Felipe e o Felipe de Moura Ferreira e o Lucas Viana dos Santos, acreditavam estar indo para a Tailândia para trabalhar legalmente, mas foram sequestrados, levados para o KK Park, né, em Myanmar, e foram obrigados a fábrica de fraudes, né? A trabalhar como escravos, dando fraudes, né, em brasileiros do mundo todo. Só uma breve interrupção. Estamos de volta aqui também para você que está nos ouvindo. Nosso Felipe Monteiro com a palavra aqui, contextualizando, claro, toda essa onda insana que vários brasileiros buscando oportunidade de trabalho no Sudeste Asiático, também no estado falido, né, no país ali completamente violento chamado Myanmar, acabaram ali engolidos por células ali de tráfico humano, fábricas de fraude, de golpes virtuais, passaram ali o pesadelo, mas ainda bem estão retornando ao convívio com suas famílias aqui no Brasil. Vários casos de tortura física e psicológica, né, Pepe? Não, exatamente. Eles acharam que estão indo para a Tailândia, né, os dois paulistanos, assim como outros brasileiros, outras pessoas do mundo todo, e foram vítimas, né, de sequestros e foram obrigados a trabalhar como escravos, né, em KK Park, em Myanmar, dando golpe em brasileiros, né, até porque ele mandava mensagem em português. Sabe quando você recebe aquelas mensagens no celular, desencontrada? Vem trabalhar, ganha R$10 por mensagem que você manda, tal. Tudo isso é fruto de golpe dado em outro país. Então, eles, junto com outras pessoas, eles davam esse tipo de golpe e eram vítimas, né, de torturas psicológicas, inclusive com choques elétricos. Olha que absurdo, né? E torturas também físicas e psicológicas. E ainda bem que eles conseguiram fugir com outras pessoas, com a ajuda de uma ONG, e agora já estão em terras mais seguras. Não, que fique claro, o Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores, sinceramente, evitou a qualquer custo molhar um pouquinho a mão, sujar um pouquinho a mão para tentar trazer uma resolução nesse caso, se não fosse o bravo trabalho dessa ONG, que também ali teve que fazer uma comunicação direta ali com os militares em Myanmar, que basicamente é uma tirania ali de opereta, né? É um braço do Partido Comunista Chinês, basicamente, de militares ali, e acabou, enfim, trazendo essa solução. E a ONG, claro, é conhecida como The Exodus Road, ou seja, a estrada do êxodo. Êxodo sendo um movimento de migração para além do seu país, né? Bom, no meio desse contexto todo, é uma história absolutamente bizarra, digna, assim, de filme de terror. Mas o bom, e agora que os brasileiros traficados pelo menos estão em solo brasileiro, retornando ali ao seio das suas famílias, né? Será que esse pesadelo finalmente acabou? Eu proponho que a gente receba talvez a melhor pessoa, mais gabaritada, para se aprofundar nesse assunto com a gente, que é a jornalista e ativista de tráfico humano, a Dani Bodioni, já esteve aqui com a gente. Tudo bem, Dani? Prazer em revê-la. Conta pra gente um pouco aqui uma atualização. Felipe com PH, né? E o Lucas, também soletrado Luckas, Felipe e Lucas, seguem recebendo ameaças, é por aí? Oi, boa tarde, de Ankara, bom dia para vocês no Brasil. Infelizmente, sim. Tá longe de terminar, isso foi uma operação muito complicada para início de conversa, porque eles não estavam bem ali na fronteira, estavam mais dentro do país, então qualquer possibilidade de negociação da Tailândia com Myanmar era cortada porque existia um problema na operação, digamos assim. E, infelizmente, eles têm alguma conexão com facções perigosas no Brasil também. Então, todo cuidado é pouco agora. Eles têm dado entrevistas, mas eles também têm que ser bem econômicos com as palavras, porque existe uma ligação, potencialmente, existe uma ligação com o Brasil também, com facções perigosas dentro do Brasil. Mas não tem a menor dúvida, né?
Eu vou acionar aqui o nosso Mano Ferreira para a próxima pergunta, Dani. Vamos que vamos. Bom dia, Dani. Eu vi que a operação de resgate desses brasileiros na Tailândia contou com a ajuda de um exército budista, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente como que foi essa operação. Bom dia. Então, é o seguinte, como eu disse, eles estavam mais adentro do país, então houve uma disputa de poder ali entre a milícia do norte, mais o norte do Mianmar, e ao sul, que é onde tem o exército budista dos Karen, né? Eles também fazem parte da facção terrorista, mas existiu algum interesse, né, digamos, nas negociações com a Êxodo do Brasil, eles apoiarem essa fuga. Não foi bem uma fuga, foi uma fuga assistida, porque eles sabiam a hora que iam sair, que eles tiveram ali um acordo. A Êxodo do Brasil com o exército budista dos Karen fizeram um acordo com o governo, a parte do governo ali mais ao sul, onde os meninos estavam, para cortar a luz e internet, para dar tempo deles saírem, né? Tanto que eles fizeram isso mais de uma vez, 2 ou 3 vezes, mas não cortava a luz de onde os meninos estavam, não cortava a energia porque eles são autossuficientes. É pesado ali onde eles estavam. Eles não estavam no Kaka Park, que a princípio achávamos, eles estavam mais adentro do país. Então, no que cortava a luz, eles não conseguiam sair, porque ligava tudo de novo em 5 minutos, porque eles são autossuficientes. O Kaka Park ficava todo no escuro e os rapazes, infelizmente, eles iam até a porta e voltavam. E numa dessas fugas, dessas tentativas de fuga, o Felipe apanhou bastante, principalmente. Voltaram com os rapazes e dá-lhe choque, muito punição corporal, né? Isso aí, enfim, como eu venho dizendo aqui, digno de filme de terror, mas é a nossa realidade. Parece que não só o Brasil, mas o planeta vive um momento bem sombrio, né? Vou com o David de Tasso, Dani, para a próxima pergunta. Pois é, Dani, ela falou sobre a tortura, né? Realmente as imagens chamam bastante atenção. A gente até evitou de exibi-las porque são muito fortes as imagens dos machucados promovidos por toda essa quadrilha. Mas você citou que eles estão sendo ameaçados, né? Tanto o Felipe quanto o Lucas aqui no território brasileiro. As autoridades brasileiras já foram comunicadas? Já há alguma investigação também nesse sentido para que possam tomar atitudes contra as pessoas que agem no Brasil? Infelizmente, nós não tivemos uma participação do governo brasileiro muito eficaz no resgate dos rapazes, como vocês disseram. Infelizmente, ou felizmente, foi ação de propriedade da ONG mesmo, da Êxodo do Brasil, junto com a facção terrorista lá dos Karen, né, que também não são santos, mas eles, por algum motivo, quiseram ajudar. É uma briga de poderes ali e encontrou ali uma maneira de retaliar o norte também. Então, todo mundo ficou feliz ali. Tá, ajuda a soltar os meninos, beleza. Aí teve uma olhada de mão, obviamente. O que é importante frisar aqui que, infelizmente, o governo brasileiro não fez parte dessa operação. É sabido que não fez parte. Eles emitiram o passaporte dos rapazes que ficaram presos, né? Porque eles saíram com a roupa do corpo. Então, respondendo a sua pergunta, esperar algum movimento no sentido de proteção às vítimas, eu acho que esperar muito, né? Porque existe uma possibilidade de revitimização, né? Porque esses rapazes são vulneráveis, todo vulnerável é uma vítima em potencial, e reincidentes, se não reincidentes, eles também são vítimas das sequelas daqueles que estão no Brasil e que podem estar olhando os rapazes agora e provocar algum mal a eles. Eu tenho sérias dúvidas aí se realmente tem alguém no Itamaraty que tem o mínimo de vergonha na cara e possa não estar constrangido ao ouvir esse relato, né? E no fim, realmente só foi essa reversão, esse retorno, só foi capaz pela mobilização das famílias, a ajuda da ONG Internacional Exodus Road, que negociou diretamente com essas milícias em Mianmar e também a máfia chinesa envolvida, né, Dani? Eu vou aqui com a nossa Jess Peixoto para a próxima pergunta final.
Olá, Dani, um prazer estar com você aqui hoje. Dani, em um desses nossos encontros com você aqui, você que é uma especialista nisso, falou pra gente até que era muito improvável que eles conseguissem voltar ao Brasil, que conseguissem encontrá-los. E nós vemos que a mobilização popular e a atenção nisso tornou isso possível. Mas ainda assim não deve ser a realidade de vários e vários que você acompanha todos os dias, que você sabe muito mais do que nós quem são, as pessoas que estão nas mais variadas localidades. Você acha que a partir do momento em que estes casos tiveram uma conclusão, por assim dizer, não feliz, mas porque eles passaram por tudo isso, mas uma conclusão positiva, é mais provável que outros casos também entrem e andem na mesma direção? E qual conselho você daria para essas famílias que talvez estejam nos assistindo e que ainda têm essa busca, procurar as autoridades, o que deve fazer, qual que é o canal de pressão? E muito obrigada por estar aqui hoje. Prazer, Jesse. Infelizmente, todos nós podemos ser vítimas de tráfico de pessoas. E quanto à sua pergunta, eu já trabalho na prevenção, mas às vezes eu me encontro na repressão também. Então, respondendo de trás para frente, ter cuidado com as propostas de trabalho, de emprego no exterior, principalmente superfaturadas, com links frios, né? Temos que saber o que você pode trazer à mesa em relação ao seu potencial de trabalho. Se você, por exemplo, você tem um ensino médio, estão te contratando para um trabalho de curso superior com o valor de um trabalho de curso superior, você deve ficar muito suspeito a respeito daquela proposta. E também locais não viáveis para uma procura de emprego, como o Instagram, uma DM do Instagram, e também Facebook, isso aí já é notório, né? Não devemos fazer isso. Quanto a repetir, qual foi a outra parte da sua pergunta, Jesse? Os canais que essas famílias, elas podem e deveriam tomar em relação a terem esses casos resolvidos, como os dos 2 brasileiros que foram resgatados. E se você acha que o Itamaraty fez um pouco de corpo mole, talvez em outros momentos? Sim, infelizmente esperaríamos mais do Itamaraty, né? Foram melindrosos, não entendi. Inclusive, foi realmente uma parte da população, inclusive do meu canal, eu sempre trazia a mãe, a prima, né? A Ana Paula, a Dona Cleide, o senhor Antônio, conversando, botamos pressão, tanto que no dia que a minha matéria saiu, infelizmente, coincidência ou não, o Itamaraty, a nossa embaixada em Mianmar, em Yangon, fechou a sua página do Instagram, porque eles foram em cima, né? Após aquela comoção toda com a minha matéria, as pessoas, o público geral foi atrás da embaixada querendo uma resposta. A resposta foi eles fecharam completamente os canais de comunicação que já estavam bem escassos, né? Teve ali também, Jesse, um golpe de sorte, eu acredito, obviamente não querendo indispor com a eficácia dessa ONG, Cecília Meirelles, que é a diretora da ONG, da Êxodos Brasil, brilhante, ela se expôs, ela sangrou por esses rapazes, não só por eles, 85 outras pessoas saíram com essa ONG, com a iniciativa dos meninos e com essa pressão e vocês brilhantemente colocaram também, ao me convidar outras pessoas. Então a mídia convencional e a internet também fez muita pressão, mas o golpe de sorte foi ali que, na época que os meninos foram traficados, um ator chinês foi traficado também. Aí deu bololô, o holofote foi para lá. 2 atores chineses foram traficados. Um chegou aí para lá, ficou 2, 3 dias e o governo chinês deu uma entrada lá, falou, não dá não porque o cara é famoso. Então soltaram um rapaz com a cabeça toda raspada, muito amaciado, muito magrinho e tal. O segundo, logo após isso o Felipe e Lucas lá, no que o segundo foi quase traficado, antes de entrar no tal do carro que atravessa de Meisot para Mianmar, ele falou, peraí, isso aqui tá errado. Aí já foi o holofote para lá também. Então eles estavam também em um estado vulnerável. Então foi um pouco de um misto, né, de sorte e pressão popular e da mídia em geral. Essa foi a Dani Bodioni, é implacável sempre nessa luta contra o tráfico humano global, sempre conscientizando e travando a luta certa e tão necessária nesse momento de trevas, né, Dani? Obrigado demais pela presença aqui, sempre agregando. E a gente torce aí, mandar um abraço também para o Felipe e para o Lucas. Apesar de qualquer trauma, e será um trauma profundo e duradouro, o que importa é a vida de vocês e a chance de
dar essa reviravolta. Obrigado, Dani. Eu que agradeço. Bom dia para vocês. Que é isso, né, gente? Chocante para dizer o mínimo. Assim, impensável passar por uma tortura mental, psicológica, física dessa, né? E, enfim, mas ainda bem que pelo menos, como a Jess disse, não tem muito que se motivo de festa, mas pelo menos poderia ter sido 1000 vezes pior, não é isso? Não, pode ter sido 1000 vezes pior. E tem uma questão também subjacente, Marinho, que é importante destacar, é que essas pessoas saíram do Brasil para tentar uma vida melhor em outro país, né? Ou seja, não tinha oportunidade para elas no Brasil e elas foram para outro país e foram presas fáceis, né? Infelizmente. Então nós temos que pensar também por que o nosso país não dá oportunidade para jovens que querem ter uma vida melhor. Exato. Bom, qual é o grau de desespero e de falta de perspectiva que temos no nosso próprio país para que esses jovens se tornem presas desse tipo de esquema absurdo de tráfico humano, né? Agora, quem conhece minimamente essas engrenagens desse esquema de trabalho escravo, essas fábricas de golpes, assim, esse inferno na terra que existe e opera ali em Myanmar, que é um estado completamente falido, é o fim da linha, basicamente, no planeta, realmente, basicamente, opera como uma célula clandestina de trabalho escravo do Partido Comunista Chinês, que tem muita influência ali. Basta ver como bastou o Partido Comunista Chinês intervir e salvou a vida ali numa fração de segundos de um ator famoso que acabou, por circunstâncias, entrando nessa teia de aranha doida, né? Terrorista quase. Então, ainda bem que o Felipe e o Lucas estão em casa. Isso que importa, pelo menos no momento.